Bota daquele lado. Não, ele pode derrubar. Bom, rapaz, segura um pouquinho. Tem um versículo aqui que proteção, né? Proteção individual, proteção da família. Vamos lá. Bom dia, aliás, né? Boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje, a segunda reunião ordinária do quarto período. Esta reunião, quero esclarecer que essa reunião seria na segunda-feira, mas devido à mudança no calendário da cidade, do ponto facultativo do dia da emancipação política, onde a Câmara trabalhou normalmente, em comum acordo com os vereadores, decidimos antecipar para o dia de hoje, inclusive horário. Gostaria de iniciar com a leitura de um salmo, mas antes, de acordo com o quórum legal de vereadores, estão todos presentes, vamos dar início com a leitura de um versículo. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. Amém. Vamos seguindo com a leitura da ata da primeira reunião do quarto período, da reunião anterior. O vereador Amaro Vieira pede a dispensa da ata. Eu coloco a mesma para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade a dispensa da ata. Dando início,
Dando início à leitura dos requerimentos. Tá ligado. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras, a todos os internautas. É mais uma sessão ordinária. No expediente do dia nós temos o requerimento de número 52/2022, de autoria do vereador Daniel de Lima Silva, Cláudio Roberto Azevedo da Silva, Marcelo Antônio da Silva e José Heron da Silva. O escopo do texto do requerimento. Requer anulação da aprovação do requerimento 51/2022, por ofensa ao artigo 64 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Amaragi. Requer a mesa diretora, ouvindo o plenário, cumpridas as formalidades regimentais, que seja anulado a votação e aprovação do requerimento 51/2022, que solicitou a abertura de CPI. A justificativa. Na sessão de 7 de novembro de 2022, foi aprovado o requerimento de número 51/2022, de autoria da vereadora Júlia Beatriz de Brito Gouveia, em que foi exclusivamente assinado e apresentado pela referida parlamentar. A Comissão Parlamentar de Inquérito é um dos instrumentos previstos no regimento interno para que vereadores exerçam uma de suas funções, que é fiscalizar a administração pública. Dessa forma, uma CPI tem poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. Bem certo que para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito deve ser obedecido o regimento interno da Casa, sobretudo o artigo 64, que disciplina o quórum mínimo para a apresentação do requerimento. No referido dispositivo indicado, tem-se que o quórum para a apresentação do requerimento para instalação da CPI é de 1/3 dos membros. Fato esse não observado no requerimento 51/2022, visto que é apresentado por uma única parlamentar. É verdade, não se pretende aqui nesse requerimento obstrar a criação da CPI, mas que se obedeça o regimento interno, para assim evitar debates e questionamentos judiciais. Para complementar a justificativa, cito o procedente judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que anulou a criação de CPI por não respeitar o regimento interno da Câmara Municipal de Itaém. Anulação de ato administrativo. Comissão Parlamentar de Inquérito. Pretensão da anulação da decisão da Câmara Municipal de Itanhaém, que impediu a constituição da CPI para apuração de irregularidades e falta de atendimento adequado aos serviços de saúde e procedência. Artigo 99 do Regimento Interno da Câmara, que prevê a necessidade de 2/3 dos membros para a instalação da CPI, inadmissibilidade, previsão constitucional do quórum de 1/3, impossibilidade de estabelecimento de quórum maior pelas ordens jurídicas, locais e parciais do que aquele previsto na Carta Magna à existência, também, de fato determinado, constituído pela apuração de deficiência nos serviços de saúde do município. Sentença mantida, recurso improvido. Relator, Antônio Carlos Malheiros, data de julgamento 13/12/2011, Terceira Câmara de Distrito Público, data publicada em 13/12/2011. Sendo assim, é considerado que a aprovação do requerimento 51/2022 violou frontalmente o disposto no artigo 64 do Regimento Interno, que requer a aprovação do presente requerimento, em ordem de anular a aprovação do requerimento 51/2022, apresentado na sessão de 7/11/2022, para que outro possa ser apresentado obedecendo o quórum previsto no regimento interno. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 11 de novembro de 2022. Atenciosamente, vereadores Daniel de Lima Silva, Cláudio Roberto Azevedo da Silva, Marcelo Antônio da Silva e José Heron da Silva.
Requerimento número 52/2022. Eu vou ler a ementa. Se algum vereador quiser discutir antes da votação, fique à vontade, certo? Que ele requer sobre a aprovação do requerimento 51 por ofensa ao artigo 64 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Amaragi. Com a palavra. Senhor presidente, novos colegas, plenário presente. Senhor presidente, é o seguinte, eu sou o cara, é o seguinte, o projeto foi passado por aqui, foi aprovado, tá certo? Eu não tô aquém dos artigos, tudinho aí, eu me obtenho a votar, tá certo? Eu me obtenho a votar, nem a favor, nem contra. Alguém mais queira discutir o requerimento? Então, coloco o requerimento para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por 7 votos, 1 abstenção, porque o vereador Amário Vieira, ele justificou e ele se propõe a não votar. Oi? Não, o que vocês protocolam, não, o ato, o meu ato. Ato da Presidência número 001/2022. O presidente da Câmara Municipal de Amaragi, do Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação municipal e as normas regimentais vigentes, especialmente no artigo 64, resolve, diante do requerimento 51/2022, devido às incertezas contidas no mesmo, nomeia os vereadores Daniel de Lima Silva, Marcelo Antônio da Silva, José Arão da Silva e Cláudio Roberto de Azevedo da Silva, conforme indicação de suas bancadas, para que antes de abertura de comissão parlamentar de inquérito, verifique em loco a documentação da empresa citada no requerimento, devendo os mesmos transcrever todos os atos diligenciados, inclusive depoimentos e testemunha, tudo em conformidade com o artigo 64 do regimento desta Casa. Resista-se, publique-se e compra. Gabinete do Presidente, 9 de novembro de 2022. Esse ato aqui, ele se refere, a partir do momento que a vereadora Júlia Beatriz colocou o seu requerimento deu entrada, foi votado, foi aprovado. Então, essa comissão, ela já foi formada para, exatamente, por se tratar de uma CPI, ele foi formado exatamente para que eles começassem a fazer um trabalho, pelo menos, de localização da empresa, que eu acho que foi o que foi apresentado dentro do requerimento, a questão de endereço. Então, esse aqui foi o ato do presidente, certo? Entendido? Alguma dúvida? O que consta aqui em anexo é o requerimento da vereadora Júlia Beatriz, consta aqui. Em seguida aqui consta as fotos, onde ela mesma apresentou, pediu para fazer a impressão e distribuir para todos os gabinetes, estão aqui também. E em seguida virá a comissão protocolou o relatório que eles realizaram em visitas, que foi realizada na visita. E que acredito que um dos membros, ou não sei todos, não sei se vão dividir, eles vão fazer a leitura desse relatório. Relatório da Comissão Especial.
Comissão especial composta, como já citado pelo presidente, pelos vereadores Cláudio Azevedo, Daniel Lima, José Heron e Marcelo Silva. Sendo sucinto o relatório, por solicitação da presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, Pernambuco, realizamos visita em loco na cidade de Moreno e Recife, com o objetivo de averiguar as denúncias apresentadas pela vereadora Júlia Beatriz de Brito Gouveia. Às 9 horas da manhã, nos deslocamos de Amaragi, Pernambuco, para a cidade de Moreno, Pernambuco. Chegamos às 10 horas e 20 minutos no endereço. Fomos atendidos pelo senhor Adonias, dono do imóvel onde esteve instalada a empresa Serviclima. Após as formalidades de apresentação e destacar o objetivo de nossa visita, salientamos que precisávamos fazer algumas perguntas e imagens do local, o que foi prontamente aceito. O vereador Heron perguntou quanto tempo a Serviclima funcionava no local. O senhor Adonias respondeu que desde 2004, a referida empresa tem suas atividades desenvolvidas no local. O vereador Cláudio Roberto perguntou com que tipo de atividade funciona a Serviclima. O senhor Adonias respondeu que funciona com peças de máquinas pesadas, entre outros. Nesse momento, o senhor Adonias apresentou várias correspondências recebidas, inclusive, tendo a última datada de 31 de outubro do corrente ano. O vereador Marcelo perguntou se tinha vindo alguém recentemente tirar fotos ou fazer perguntas. O senhor Adonias destacou que chegou um rapaz numa moto, tirando fotos, e logo que percebeu, perguntou por que estava tirando fotos. E ele disse que era para identificar a localização da empresa Serviclima. Então, o senhor Adonias mostrou a localização correta, indicando, inclusive, uma nota de informação que a empresa estava com um novo endereço, o que foi recusado de imediato pelo motoqueiro, e em seguida o motoqueiro disse que já tinha tirado as fotos que queria. De imediato, o vereador Daniel destacou que na foto apresentada na denúncia, nós temos um imóvel térreo e primeiro andar. E no térreo tem uma divulgação de implantação de unhas em gel. Salientou que a foto tem sido usada para afirmar que a Serviclima não funciona no endereço, sendo uma empresa fantasma. De imediato, o senhor Adonias destacou que a Serviclima funciona desde 2004, no primeiro andar, que no térreo é um outro imóvel alugado para a residência, e nos chamou para averiguar as informações. Enquanto comissão, confirmamos a veracidade das informações, inclusive com arquivo digital que consta em anexo ao relatório. O senhor Adonias salientou que a Serviclima sempre funcionou nesse local e, se for preciso, ele está à disposição para prestar esclarecimento em qualquer lugar, inclusive se responsabilizou em encaminhar-nos o contrato de locação. Logo após, seguimos viagem para a Avenida Abdias de Carvalho, novo endereço da empresa Serviclima. Chegamos às 12 horas e 10 minutos. Fomos recepcionados por um funcionário, nos apresentamos e, enquanto éramos recepcionados, o vereador Cláudio Roberto observou inúmeras peças de máquinas pesadas, percebendo também 3 funcionários no local. O funcionário que nos atendeu na recepção nos levou ao escritório da diretoria da Serviclima. Nesse local, fomos recebidos pelos sócios da empresa. Nos apresentamos e destacamos o motivo da visita. O vereador Heron salientou que tínhamos uma denúncia da vereadora Júlia Beatriz de que a empresa era fantasma e estávamos ali para cumprir nosso papel de fiscalização. Também, o vereador Cláudio Roberto endossou as palavras do vereador Heron e destacou que já vínhamos da cidade de Moreno e constatamos que a empresa, de fato, funcionou até pouco tempo no endereço de Moreno, realizando sua mudança para Recife, Pernambuco. De imediato, um dos donos da empresa apresentou o contrato social, contrato de locação, também destacou que tem diversos contratos com prefeituras, inclusive de João Pessoa. Nesse momento, o vereador Marcelo perguntou por que a empresa mudou da cidade de Moreno. O proprietário destacou
que com a obra da duplicação da BR-232, estava ocorrendo atrasos nas atividades da empresa e, por esse motivo, resolveu migrar para a cidade de Recife, o que facilitou em suas atividades. Vale salientar que os sócios se colocaram à disposição para uma eventual necessidade futura de prestar mais esclarecimentos, caso seja preciso. Porém, diante de tudo o que presenciamos e que nos foi apresentado, afirmamos que aos sócios que não será preciso, pois a denúncia está configurada em uma fake news. Amaragi, 10 de novembro de 2022, vereadores Cláudio Azevedo, Daniel Lima, José Heron e Marcelo Silva. Dando continuidade, aqui foi lido o relatório. Não sei se algum vereador tem dúvida com relação ao relatório, queira fazer algum comentário ou pergunta à comissão. Com a palavra a vereadora Júlia Beatriz. Senhor presidente, caros colegas vereadores, que nos acompanham através da rede social, boa tarde. Eu gostaria de agradecer. Repassa aí para... São fotos. Para você, tem som? Esse cara... Então, pega o microfone. Voltou. Eu gostaria de agradecer à presidência dessa casa pelo empenho e comprometimento. Na verdade, quando eu trouxe esse requerimento, foi para que esta casa pudesse realmente averiguar e investigar, né, para que a gente pudesse trazer aqui os fatos ocorridos, né? Eu queria só saber da comissão que foi, se vocês têm tudo isso em anexo, áudio gravado da pessoa lá que vocês encontraram em Moreno falando, porque uma das coisas que deixa assim no vácuo é que não tem nenhuma informação, nenhuma placa justificando a mudança do local, porque no contrato com a Prefeitura de Amaragi ainda está o endereço de Moreno, não alterou ainda para Abdias de Carvalho, como vocês falaram. E também eu quero deixar bem claro a toda a população que, com relação a esse requerimento 051, eu deixo para que o Ministério Público e o Tribunal de Contas tomem as devidas medidas cabíveis, se assim for necessário, e agradeço à casa pelo empenho e aos colegas que se dirigiram para comprovar. No mais, a gente tem falado de mais de R$500 mil de empenhos pagos dessa Serviclima. Por isso, a minha preocupação, porque é dinheiro público e cabe a nós também investigar não só o Poder Executivo, como também o Legislativo desta casa. Muito obrigada. Só complementando, vereadora, foi pedido ao Poder Executivo, foi enviado um ofício exatamente com as informações contratuais da empresa, de registro, que inclusive essa empresa encerrou o contrato dela, uma empresa que ela faz, foi as informações que eu colhi, ela faz um serviço tanto no ambiente da própria empresa, ou mesmo dentro das cidades onde ela atua. Como, por exemplo, existem casos, eu estou falando baseado nas informações que foram colhidas, nas informações da Prefeitura, mas eu acho que a comissão talvez, não sei, dentro da conversa, eles tenham mais propriedade para falar com relação a isso aí, né? Eu acho que esse assunto vai... Inclusive, essa documentação que eles anexaram aqui, é exatamente documentações da empresa, com fotos, com
alguns relatórios, documentação cadastral, junto ao Cefaz, junto que é a Secretaria da Fazenda, e entre outros documentos reconhecidos em cartório, não é isso? Eu acredito que seja exatamente isso aí. Mas continua facultada a palavra. Só posso, antes de Amário Vieira, só para não ficar fora da linha de pensamento, respondendo a Júlia, a empresa, ela, no seu contrato social, ela fez a solicitação de alteração esse ano de endereço. Só que a junta comercial, ela leva um tempo para validar essas alterações. Quando foi dada entrada na documentação, inclusive no pregão e posteriormente ao contrato com a prefeitura, tinha um tempo. E aí esse tempo foi quando eles tinham a empresa em Moreno. Mas aí, nesse ano, foi feita a solicitação, o contrato social da empresa tem essa comprovação, e o tempo de validação que a junta comercial ela determinou, né, de alteração dessa localização. Né? Eu acho que é super importante, porque dentro de um processo de análise, é importante a gente averiguar todos os trâmites que existem de documentos, inclusive da junta comercial, que é onde perpassa as alterações necessárias de uma empresa, para que a gente possa averiguar corretamente uma determinada denúncia. Senhor presidente. Continua facultada a palavra. Senhor presidente, novos colegas, plenário presente, eu me abstimei a votar porque eu não estava hábito. Não tinha visto nenhuma reunião, cheguei atrasado e não vi. Mas foi bom o esclarecimento de vocês, tempo que foram lá, tá certo? Eu acho que toda denúncia tem que ter uma resposta, não é isso? E os novos colegas vereadores foram lá e constataram que a empresa existe, tá certo? Cabe a gente ver o que foi gasto, tá certo? A gente, como vereador, a gente tem que ter a função da gente. Sobre a empresa, está dito que a empresa existe. Tá certo? Se a empresa existe, tá tudo certo. Né? Vamos ver os valores, não sei, porque a gente está aqui para isso. A gente não está aqui para acusar só ninguém. Não está para acusar ninguém, a gente está aqui para ver e vai dar certo. Certo? Lembrando, vereador e a vereadora, que o fato do requerimento, ele seguiu o trâmite, o requerimento, ele segue o trâmite do regimento interno. Isso aqui já é outra parte da comissão. Mas o requerimento em si, ele segue o regimento interno. Não impede se a vereadora ou qualquer um outro vereador queira, mas tem que seguir o regimento interno. No caso, o da vereadora Júlia Beatriz, é que ele não seguiu, porque tem que ter, no mínimo, um terço da assinatura dos vereadores. Eu acho que todos têm conhecimento, então esse foi um dos achados, junto ao jurídico, exatamente dentro do requerimento. Então, o motivo da anulação exatamente foi essa. Por isso que eu me abstive a votar, porque eu não estava integrado a votar, tá certo? Mas agora vamos embora, como é que vai dar? Continua facultada a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, plenário presente, os ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, a gente ontem, junto com a comissão, fomos fiscalizar e vamos supor que a gente foi em torno de esclarecer o fato, que na verdade, que nem o companheiro Cláudio abordou a vereadora Júlia, não era nem para ter nascido esse requerimento. De que forma? Porque, às vezes, uma foto, não quer se dizer, pode surgir uma fake news, e às vezes surge até o nome da empresa, que o cidadão lá ficou à disposição, se preciso vir a essa casa, se for necessário, para tirar todas as dúvidas e esclarecer. Mas a comissão ontem foi justamente para tirar as dúvidas, e lá, encontrando em Moreno o seu Adonias, a gente viu a responsabilidade, o jeito dele que ele tratou a gente, e justamente do lado onde o rapaz da moto tirou a foto, companheira a Júlia, tinha uma garagem que é o mesmo condomínio, como se fosse um condomínio, está lá para quem quiser ir ver, e tinha placa avisando que tinham trocado de lugar. Tinha placa, e ele explicou
a gente lá, na hora, a gente tirou um monte de foto dos endereços de cobrança, de multa que eles levam naquele endereço ali, comprovando que realmente existe. E a gente também foi na Abadia de Cavalos comprovar também. Chegando lá, a gente foi bem recebido lá e constatamos que realmente ela existe, e a gente tirou todas as dúvidas, também tiramos foto, também gravamos lá. E, enfim, eu acho que um requerimento assim de tal maneira, vamos supor, de se criar uma CPI, é muito importante antes a gente procurar ver a respeito do fundamento das coisas para poder se criar, porque é uma coisa muito séria, mas mesmo assim a gente foi lá e constatou que não tinha nada irregular, tá certo? Para que fique bem claro para a população que a gente foi lá e constatou isso. E desde já agradeço a todos aqui presentes e que foram também com a gente lá. Continua facultada a palavra. Senhor presidente. Pode falar, Maria. A palavra a vereadora Maria José Soares. Presidente, nobres colegas vereadores, plenária presente e as pessoas das redes sociais, boa tarde a todos. Assim, o que desperta a cada dia não é que, assim, em relação a qualquer denúncia, nós temos que investigar bem antes de fazer. Porque um pregão eletrônico, realmente, às vezes a gente não escolhe a empresa, porque as empresas apresentam as propostas, a gente vai lá e contrata. Só que antes de qualquer denúncia, para ser investigado, você deve pesquisar, investigar, ter as provas realmente em mão e não, assim, confiar em qualquer foto. Tem que ter cuidado nisso. E realmente a gente sabe que não é fácil. Mas tenham cuidado, porque assim, nós sabemos o trabalho que a prefeita vem fazendo. E em relação à licitação, nós sabemos bem que na nossa gestão passada, nós enfrentamos coisas que teve pneus que foram comprados em São Paulo. Quando chegou aqui foi no final do mandato. E esses pneus sumiram. E eu não tive como fazer uma denúncia, porque não tive as provas em mão. Porque eu só faria se tivesse. Aí, sim, seria uma coisa segura. Obrigada. Como é vereadora, não entendi o final de que? Não, na nossa gestão passada. Sim. A licitação foi feita para a compra de pneus e, pela informação que tivemos, foi que foi uma empresa de São Paulo que ganhou essa licitação. Por isso, demorou. Quando chegou, foi quase no final da gestão que chegou aí um carro carregado com alguns pneus. Eu fui atrás, mas não consegui provas, por isso não fiz a denúncia, porque eu não tinha provas. E os pneus não foram para os carros, porque quando a gestão nova assumiu, os carros estavam todos sem pneus. E não encontraram? Não encontraram, não fiz denúncia por conta disso. Senhor presidente, uma palavrinha só. Senhor presidente, eu queria que o seguinte, quando chegar uma denúncia dessa aqui, antes de ir para o plenário, a gente tem que analisar para ver o que vai entrar no plenário. Porque se a gente tivesse analisado essa denúncia antes, ver as provas direitinho, não tinha ido para o plenário, tá certo? A gente tem que ver isso, sentar, ver, né, se tem justamente, se tem provas, se tem tudinho, para a gente poder botar uma coisa no plenário que realmente exista, tá certo? Porque a gente fica aqui, vereadores, fazendo uma coisa e depois desmanchando. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa com consciência. Chegar, olhar, examinar, para primeiro ir para o plenário, como se faz com os projetos, tá certo? Eu acho que aqui deve ser feito assim, tá certo? Eu estou aqui para legalizar, eu estou aqui para fazer as coisas certas, não estou aqui para perseguir ninguém, nem fazer nada errado, não, tá certo? Por isso que eu não... Para falar. Companheiro, e só lembrando também, a responsabilidade da prefeita, todas as empresas, todos os contratos que é feito aí na prefeitura de Amaragi, é um pregão eletrônico. As empresas que ganham, que participam dos pregão, é transparentemente para todo mundo ver na hora, que é um pregão eletrônico. Entendeu? Qualquer firma habilitada pode participar do pregão, ganhando. Isso não quer dizer que já... Mas, assim, a forma que a Amaragi hoje trabalha é transparente. Você pode observar, porque está tudo no portal da transparência. Obrigado, presidente. Por isso que eu estou dizendo a você.
cabe a gente, quando chegar, a gente analisar, bicho. Entendeu? Para não tá aí botando coisas... Aí o povo fica pensando o que da gente, de vereador. Certo? Eu acho que a gente tem que pensar, tem que ver o que tem que entrar. Certo? Ver se realmente tem fundamento, para não pegar aí nenhuma fake news, e para ver as coisas certas. Tá certo? É isso que eu estou dizendo a você. A gente sabe o trabalho que o trabalho é sério, a gente sabe disso, mas a gente tem que estar atento, para não cair um negócio desse. Muito obrigado, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Com a palavra o vereador Sargento. Pode ser? José Arão. Senhor presidente, boa tarde, né? Eu já ia dizer boa noite, ó, acostumado. Boa tarde ao senhor presidente, boa tarde às nobres colegas vereadoras, nobre colega vereador, plenária presente, você que está em casa assistindo. O meu discurso ele vai ser iniciado no final da fala do nosso amigo e vereador Mário Vieira. Antes de votar, eu até me posicionei em relação à análise do conteúdo da informação, porque até então a gente não tinha as provas. Posteriormente, nós tivemos acesso a ela, que foi, por exemplo, essa casa aqui, né, que consta em anexo na nossa visita na comissão, e que foi tirado de um ângulo meio que desonesto, né? A pessoa que foi lá e tirou essa foto só tinha um propósito de enganar e de prejudicar a empresa citada e de tumultuar a situação. Pois bem, precisamos começar do início. E o que é que aconteceu? Posteriormente à votação do requerimento, porque essa casa aqui ela tem uma lisura, essa casa aqui ela preza pela verdade, a partir do momento de uma comissão ou um pedido de CPI, de início já se torna algo muito que preocupante, porque a intenção de uma CPI já é algo que te faz acreditar ou alertar que algo está errado. O problema é que não está errado. E aí o que é que acontece? O nosso presidente constituiu essa comissão, onde eu faço parte dela, eu, o vereador Cláudio Roberto, Marcelo Tiá e o nosso amigo Daniel. Fomos no devido lugar, no endereço citado em Moreno. Antes disso, tentamos pesquisar sobre o CNPJ para se inteirar, o endereço citado, os gastos que foram feitos para poder ir com embasamento. Chegando lá, no local, nos deparamos com a pessoa que locou esse empreendimento e que nos mostrou, seu Adonias, que foi muito solícito, foi muito aberto e disse: pessoal, é o seguinte, chegou uma pessoa na moto e tirou uma foto dessa placa aqui, só que a parte de baixo tem uma moradora lá e faz unha em gel, só que o escritório, o antigo escritório, era na parte de cima, então essa pessoa só tirou esse ângulo de foto. E aqui nós temos as fotos, né, verdadeira, de um ângulo correto. Está aqui essa foto. Nós já distribuímos a todos os vereadores, inclusive a nossa vereadora, nossa amiga vereadora Júlia. O ângulo que está, né, lá na frente tem realmente onde as máquinas ou carros ficam, porque como eles trabalham com máquina pesada, precisam de um lugar ao lado. Então, esse lugar ao lado era onde estacionava todos esses carros, que, por sinal, a pessoa agiu de má fé e não registrou. Vale salientar, presidente, que o senhor Adonias, ele citou, disse que falou com a pessoa, queria mostrar o lugar à pessoa e a pessoa se negou. Então, isso configura que a pessoa foi lá de má fé e que, infelizmente, tumultuou todo o processo, que é legítimo, assim como foi citado aqui, pregão eletrônico, e que realmente foi feito o serviço. Muito bem. Nesse local, em Moreno, desde 2003 a 2004 que está alocado lá. E aí nós perguntamos, como foi lido no nosso relatório, o porquê da mudança, e foi justamente pelas construções da 232, e aí fomos para o novo endereço, na Abdias, e aí nós temos aqui as fotos, temos vídeos também para anexar,
A mídia da Câmara, ela foi lá e fez também toda a sua parte de filmagens e captações de imagem. Está aqui a nova sede, que é ali na Abdias, muito bem centralizada, uma empresa muito organizada, em baixo estoque, como foi citado no nosso relatório. Os sócios estavam lá. Vale salientar que é uma empresa que trabalha em diversas cidades. Eu anotei aqui, por exemplo, tem no encarte da própria empresa, que os vereadores já viram também. Eles têm contrato nas cidades. Eu fiz no meu relatório. Vou pegar aqui no meu computador. Só para vocês terem ideia. Cadê o danado? Esse relatório ele não imprimiu a última folha. Não imprimiu a última folha. Mas são diversas cidades que está aqui no meu relatório. Orobó, Carpina, Pombos, a principal cidade, vereador Cláudio, João Pessoa. Eu listei aqui, está no encarte dela, que é a última folha desse folder aqui, que está até no contrato deles, que eles fazem apresentações. Aqui vocês podem ver, vereadora Júlia, em vários endereços, várias cidades. E o que foi constatado? Foi constatado que é uma empresa séria, uma empresa de respeito e que jamais poderia ou deveria estar nem sequer sendo citada por ter prestado serviço. E aqui está também vários endereços, várias correspondências que receberam em nome da empresa. A empresa ela prestou os serviços. Eu olhei a questão de custo-benefício, tendo em vista a condição que o município recebeu alguns automóveis, como a Retro, estragada do jeito que estava, a Patrol, a motoniveladora antiga e alguns carros. Foi citado também por um colega um problema dos pneus de uma caçamba lá em demarcação, teve vários problemas. Então, para concluir, senhor presidente, que eu já me estendi, eu acredito o seguinte: a partir do momento que você pega um requerimento para instaurar uma CPI, você precisa ter uma responsabilidade. Eu aprovei por ser uma pessoa que gosta do correto e fui em busca do correto. Diagnostiquei, vi que está correto e que sim, a prefeita ela está indo no caminho correto, certo. Depois eu fiquei sabendo também que essa mesma matéria foi divulgada em outros blogs e que é inverídico, e aí vem a questão política que só vem a trazer atraso para a nossa cidade. Foi um erro colocar esse requerimento, vereadora Júlia, foi. A gente deveria ter analisado ele para depois, sim, ter a possível CPI a ser feita. No mais, senhor presidente, muito obrigado. Continua facultada a palavra. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas, plenária presente. Senhor presidente, eu quero parabenizar a equipe que foi fazer essa vistoria, posso assim dizer, porque eu acredito que a gente pode ter se precipitado em relação a ter aprovado esse requerimento de imediato, como falou os colegas. Lógico que foi. Agora, foi bom porque esse vídeo de alerta, certo? Eu posso dizer, esse vídeo de alerta, para que as empresas prestem mais atenção, porque tudo se causou por conta do endereço mal informado, né? Teve esse transtorno todinho. Se o endereço estivesse batendo, o endereço tivesse indicado o contrato que tinha sido feita a transferência de endereço, não tinha acontecido isso. E quer dizer que todas as empresas que abandonam os contratos, tipo lá de lá, do calçamento de lá, que está hoje causando uma situação muito delicada para os moradores, e também a empresa que ganhou a licitação do ginásio esportivo de lá, que pelo prazo determinado na placa, já era para ter finalizado.
e hoje não sei que empresa é essa, e na verdade as obras estão paradas, tanto a do calçamento como também a do ginásio esportivo. É preciso que se fiscalize também isso aí. Muito obrigado. Continua a facultade de palavra, com a palavra o vereador Cláudio Roberto. É super importante, dentro do Legislativo, termos consciência do papel de fiscalização. É por isso que existe o Legislativo, né? Para acompanhar as ações, as execuções. Dr. Geraldo sempre é muito feliz quando diz que a Câmara tem a chave do cofre da Prefeitura, que autoriza o prefeito a realizar os serviços públicos a partir do que encaminha para a Câmara e, ao mesmo tempo, tem a predominância de acompanhar essas atividades, essas execuções, né, para o bem público. É sabido também que dentro do Legislativo, principalmente na nossa cidade, nós estamos amadurecendo ao longo do tempo as ações, as atividades legislativas. Tá, porra, é porque é controle. Porque... O vereador Amaro Vieira, entre outros aqui citado, Heron, foi muito feliz nas suas palavras quando salientou a necessidade... Porque fica ruim para ele parado ali, que fica frio, né? Que antecede a apresentação de um requerimento, né, para a CPI. É sempre importante a averiguação, uma pré-averiguação de todos os fatos, né? É sabido que hoje nós vivemos em um país, não estou me referindo apenas em Amaragi, onde às vezes as pessoas, ela tem a maldade na publicação que ela faz. A exemplo disso, nós temos como vários fake news. Nós temos até o presidente da República sendo investigado por fake news, pode ser penalizado por isso. E tem muitas pessoas que usam as redes sociais para que a fake news possa prejudicar A, B ou C. Nós temos, por exemplo, no relatório que a vereadora Júlia apresentou, né, no portal da transparência, os recebimentos, nós temos as informações da empresa, a imagem, mas se formos observar, fazer uma análise mais aprofundada, inclusive, até porque, por exemplo, na Junta Comercial hoje, nós temos o estatuto que muitas vezes é disponibilizado nas redes sociais. E esse estatuto lá na Junta Comercial nos favoreceria ter acesso à informação que ocorreu a mudança. Uma coisa importante, companheiro Deinha, a destacar, é que a empresa ela tem responsabilidade apenas de informar a Prefeitura a mudança de endereço. Mas desde que ela continue prestando serviço, independe disso. Porque a sua empresa funciona onde você quiser, desde que seja autorizada pela Junta Comercial, pelos órgãos responsáveis. Isso é só uma ponderação. Então, como sugestão, até como já foi trazido aqui no plenário, né, todo outro requerimento ou sugestão que ele possa ser analisado internamente. Eu acho que uma conversação entre os pares, coletivamente, antes de apresentar, eu acho que é super importante, até para que haja uma averiguação dos fatos, que eles sejam elucidados, porque uma CPI, ela na verdade, ela é uma comissão a partir de fatos concretos. Ela é instaurada a partir do dolo que é causado pela empresa ou pelo executivo. Fora isso, é só fake news. A gente não pode se respaldar em cima do achismo ou de que as pessoas elas colocam nas redes sociais, porque realmente são muitas situações. Uma coisa importante nesse ato é de perceber que a Prefeitura Municipal de Amaragi tem seguido o trâmite correto, né, na execução das suas atividades, até porque o pregão é uma lisura do que o ente público ele faz de contratação de empresas na contratação do serviço. E aí eu queria parabenizar mais uma vez a prefeita Aline Gouveia, de uma forma muito democrática, de estar apresentando as ações, as empresas e as atividades de serviços públicos prestados. Isso vem referendar o seu trabalho e dizer que nós estamos, assim como foi dito pelo atual presidente eleito, Lula, nós estamos unidos pelo bem de Amaragi. O objetivo é fazer com que Amaragi, daqui ao final do mandato, esteja um outro tempo acima do que hoje está. Que os serviços públicos prestados sejam de qualidade, que sejam de uma forma progressista, para que as pessoas possam ver a nossa cidade crescendo, e é dessa maneira que tem que ser. O importante da Câmara, na sua fiscalização, é ter sua coerência.
a coerência nos seus atos, para ajudar na progressão do trabalho do Executivo, né, e não atrapalhar. Eu acho que são pontos importantes. E aí eu gostaria de endossar a palavra do Heron no finalzinho, salientando as cidades que essa atual empresa presta serviço para aqueles que quiserem acessar aí o portal da transparência dessas cidades: Araripina, Belo Jardim, Bom Conselho, Camalaú, na Paraíba, Capim, na Paraíba, Orobó, Pernambuco, Mamanguape, na Paraíba, Pesqueira, Pernambuco, Pombos, Pernambuco, São Bento do Una, Pernambuco, Santa Cruz, Pernambuco, SEDEC, João Pessoa, CEINFRA, João Pessoa, Buzeiro. Essas são algumas cidades. Então é importante essa lisura e esse cuidado. Você me dá a parte. Pois não. O senhor citou uma coisa e foi muito bem lembrado. A importância, sim, da fiscalização do Poder Legislativo e dos seus ofícios. Isso não quer dizer que a CPI ela não seja um mecanismo que não tenha sua importância. Tem sim. Tem várias coisas aqui que nós poderíamos instaurar. Por exemplo, me recordo muito bem, lá atrás, no início do governo, do ex-governo, o primeiro ano tinha a Limpax. E eu me recordo quando eu vi o valor, eu vi um valor absurdo daquela empresa Limpax. Eu acho importante, eu acho interessante, já pensei nisso. Todas as cidades também, por exemplo, já fizeram CPIs da Covid, é importante, até para esclarecer para a comunidade e para várias pessoas. Então, eu queria esclarecer para você que está em casa que sim, o mecanismo da CPI ele é muito importante, por isso que também foi apresentado e aprovado, e foi apurado, e foi visto que, graças a Deus, está tudo correto, e que Deus abençoe a nossa cidade. Muito obrigado pela parte, senhor vereador. Concluindo a minha fala, é super importante, como já dito aqui antes, que nós tenhamos esse cuidado necessário para qualquer outra denúncia, a gente averiguar internamente antes de fazer uma solicitação de CPI. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Júlia Beatriz. Só para finalizar a fala dos colegas vereadores, eu não me ative apenas em fotografias, mas em si nos valores que foram pagos, né, e empenhados. E aí, analisando o endereço que constava no portal de transparência da Prefeitura de Amaragi, que era o do endereço lá de Moreno, me chamou a atenção para que se fosse investigado. Fico feliz em ver o empenho dos colegas, porque nossa obrigação é essa, é fiscalizar. E já que os companheiros alegam que está tudo dentro dos conformes, eu me sinto muito mais feliz ainda. Afinal de contas, a questão aqui não é partidária, a questão aqui é o município. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que o município de Amaragi foi e ainda é investigado por fraudes de licitações. E é muito importante que a gente tenha esse cuidado, porque quem perde é a população amaragiense como um todo. Por isso, estarei sempre à disposição, se o companheiro quiser solicitar, pode contar com o meu voto, para que investigue sobre a Limpax e sobre qualquer outra situação da gestão anterior, do ex-prefeito Rio do Reis, do ex-prefeito Jânio Gouveia, do ex-prefeito Adailton e de todos eles que vierem a passar. Porque nós, quando eleitos, estamos aqui para representar o direito e a vontade do povo. Então, é para isso que a gente está aqui. Então, no mais, parabenizo mais uma vez a todos que foram até o local, que comprovaram, e agora fica em cargo de Ministério Público, Tribunal de Contas, se vier a ter alguma coisa diante da lei do que for cabível para eles, que são os órgãos competentes para investigar a fundo a mais. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Presidente. Não. Presidente. Continua a facultar a palavra. É só para fazer uma referência, porque assim, nossa reunião ela é ao vivo e por redes sociais. Nós sabemos que várias pessoas elas participam de nossas reuniões. Então, aqueles que nos escutam, se gravarem nossa reunião, tenham o cuidado necessário de mostrar que essa empresa é a empresa idônea.
né, uma empresa responsável. Porque nós sabemos que uma palavra ou uma mentira, ela vai muito longe. Agora, para você desfazê-la é tão complicado. E para uma empresa que tem vários empregados, que presta serviço a entes públicos, é super importante que se tenha essa consciência. Então, essa empresa, a Serve Clima, é uma empresa idônea e tem responsabilidade com a prestação de serviços aqui em Amaragi, porque nós estamos falando do nosso município e é importante a gente dar referência a isso. Então, aqueles que vão fazer aí, gravar os vídeos, tenham cuidado de colocar essa observação, né, que é uma empresa responsável. Verdade. Por exemplo, quando a vereadora Júlia falou do endereço, eu acabei lembrando, Júlia, até da minha farmácia. Muitas pessoas sabem que quando eu abri é em frente à Duca, ali é rua Frei Caneca. Fez a alteração no Cefaz, cadastral, tudinho. Mas tem empresa ainda hoje que não atualizou o seu sistema, que ainda me entrega medicamentos com o endereço de lá. Não é todas, mas tem uma que eu me lembro, que é a Nazária, que ainda está desatualizado. Quem não sabe o que é o sistema, quando eles fazem o primeiro pregão, ele cadastra no sistema e coloca aquele endereço, e aquele endereço fica lá. A empresa ela comunica aos órgãos responsáveis, muda-se, no CNPJ faz uma alteração, no Cefaz, mas infelizmente aqui não opera, porque não é o mesmo sistema. Pode ter acontecido isso? Pode. E foi muito bem colocado como nosso amigo vereador Claudinho falou, em relação à lisura da empresa. Muito obrigado. Eu tenho duas perguntas a fazer. Primeiro, eu acho que alguém citou aqui, quando o proprietário, ele falou que chegou uma moto lá para tirar fotos. Ele disse que, eu acho que, inclusive, iam ver até se tinha imagem de câmera para ver se sabia, se resgatava, não foi isso? Foi isso? Eu tive uma conversa antes com os vereadores, ali dentro, quando me chamaram para protocolar esse relatório, e procurei me inteirar mais, assim, porque esse relatório, para o que eu vi, para mim ele foi o suficiente dentro das informações que foi colhida. Qual foi a minha preocupação a princípio? O fato do requerimento ter sido aprovado, isso mostra a responsabilidade que essa casa tem. Eu acho que se deu entrada no requerimento, a gente poderia muito bem pedir para ser analisado em outro momento. Não, mas se foi, beleza. Se fosse reprovado, a gente daria a resposta também da mesma forma. Até porque essa casa ela trabalha de uma forma muito clara, de uma forma muito simples, transparente, e que o relatório de vocês, na leitura, eu observei que quem tirou as fotos, vocês entenderam que a pessoa se recusou a tirar a foto do local. Do local. Quer dizer que essa foto do local... na verdade, só tirou foto de onde a pessoa quis. Não é isso? Mas do prédio, anexo, que faz parte, tudo faz parte de um proprietário só. Isso. Como o senhor Adonias falou, a pessoa se preocupou só em dar um zoom e tirar só, principalmente essa placa que tem o Engel. Mas, como em anexo, como o senhor vai ver... É uma residência térrea e primeiro andar. Ah, entendi. E ao lado tem uma área para que as peças e carros ficassem lá. A outra pergunta seria, essa empresa ela atua em outras prefeituras e órgãos, mas aí já foi lido foi quando você, quando procurou não encontrou. Quanto a isso aí, eu particularmente não tenho dúvida, eu acho que a comissão está de parabéns pelo trabalho que foi conduzido por esta casa, com muita responsabilidade. Eu quero aqui só comunicar que a partir da próxima reunião ordinária nós temos um prazo até de 90 dias, não é isso? Mas vamos sim finalizar o processo, porque o próprio jurídico ele precisa também dar o parecer dele, não é isso? Com o parecer do presidente. Mais uma vez, parabenizar todos vocês, pedir a compreensão de todos estarem aqui hoje e salientar que a mudança de horário foi exatamente por conta do feriadão, um ponto facultativo. Eu gosto de deixar bem claro para que não se interprete de forma diferente por algumas pessoas, porque isso é uma casa séria que não faz politicagem.
ela faz política social, ela faz política de governo em prol da população amaragiense. Esse é o nosso intuito. Agradecer à Prefeitura, em nome da Prefeitura, eu quero agradecer a ela pela disponibilidade, até em tempo hábil, de alguma documentação que foi solicitada junto à Prefeitura, como os contrato, que o que foi informado é que o contrato ele já encerrou, não é isso? Ele já prestou o serviço necessário, e que o que me deixa mais feliz é que o serviço, ele foi executado. Seu presidente, se eu não me engano, eu acredito que foi até aquela retro, né? A antiga que estava quebrada. Isso. Então, o que eu vi, a frota sucateada, e que realmente a frota, ela teve um custo para primeiro ser colocada em prática para o trabalho dos meninos ali da mecânica, trabalho muito bom, é o que eu posso entender. Alguém mais queira fazer uso da palavra, porque senão, quer fazer, Cláudio? Eu vou dar continuidade aqui, porque nós temos outros projetos para que a gente possa dar andamento em alguns outros projetos que estão à disposição. Senhor presidente, eu gostaria só que constasse em ata e que fizesse até um apelo ao Executivo, que os ofícios, os requerimentos que o gabinete da vereadora aqui solicitar, respondam, cumpram também com o seu dever, porque pode ser evitado muita coisa. Se toda solicitação que eu faço e eu obtiver a resposta, como diz a lei orgânica, regimento, enfim, do Executivo, tudo se torna mais fácil através do diálogo. Agora, quando se solicita e não é respondido, aí a gente também tem que começar a procurar outras coisas. Então, eu faço aqui esse apelo, mais uma vez, como eu sempre faço nas reuniões, para que toda solicitação enviada através do gabinete da vereadora Júlia de Berna ao Executivo atual do município seja respondido. Muito obrigada. E que fique bem à vontade qualquer vereador que queira fazer seus questionamentos ou levantar seu requerimento de CPI, que essa casa aqui é uma casa aberta, é um direito do vereador, e nós estamos cumprindo com o nosso direito, foi para isso que fomos escolhidos. Por isso que vocês, em tempo hábil, eu tive essa preocupação em nomear a comissão para que fosse em tempo hábil, exatamente, ver as informações contidas, se procedia ou não. E vocês fizeram a parte de vocês, parabéns. Para mim é um orgulho, porque a bancada que foi escolhida nos retornou com um material próprio, bem elaborado, com fotografias, e dizer também, agradecer até a pessoa da empresa, o dono da empresa, que Paulo, e o seu... Não só fotografia, como também filmagem, né? Tem filmagem do dono lá. Vocês também tem, né? Pronto, então existe material também gravado que estará arquivado aqui, guardado, para uma eventual necessidade futura, se for o caso. Desde já agradeço e vamos para a próxima pauta agora. O projeto que vai para as comissões. O projeto que vai para as comissões, que é a alteração do artigo 16 e 17 da Lei Orgânica, altera a redação dos artigos 16 e 17, parágrafos 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal, no que tange o número de vereadores e seu procedimento. Projeto de emenda da Lei Orgânica Municipal número 17/2022, que altera a redação dos artigos 16 e 17 do parágrafo 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal, no que tange o número de vereadores e seus procedimentos. Isso aqui é um projeto de autoria do vereador Cláudio Roberto de Azevedo da Silva, primeiro secretário, que será encaminhado às comissões. Próximo. Na sequência, nós temos uma matéria, que é o PPA, encaminhado pelo Executivo. Tem um relatório conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. E a sua ementa dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2021 a 2025 do município de Amaragi para o exercício de 2023 e da outras providências.
Do relatório, vendo o exame desta comissão em conjunto, o presente projeto de lei do Executivo, que tem como objetivo a revisão do Plano Plurianual 2021 a 2025 do município de Amaragi para o exercício 2023, estabelece forma regionalizada as diretrizes, objetivos, metas da administração pública municipal para despesas de capital e outras delas decorrentes, além daquelas relativas aos programas de duração continuada. Da análise jurídica, o projeto ele versa sobre matéria de competência do município, face de interesse local, encontrando amparo no artigo 46, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, onde dispõe-se matéria de iniciativa privativa do prefeito, devendo o mesmo obedecer às disposições da Constituição Federal do Estado de Pernambuco. No Código de seu procedimento para aprovação, o projeto de lei 015/2022, de iniciativa do Executivo Municipal, será necessário o voto favorável por maioria simples dos membros da Câmara, conforme dispõe o artigo 47 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 145, inciso 9º do Regimento Interno desta Casa. Das comissões permanentes, por fim, verifica-se que a proposição está sendo submetida ao crivo das comissões de Justiça e Redação, em conjunto com Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Da legislação federal e estadual, a matéria disciplinada do presente projeto de lei 015/2022 se adequa às normas trazidas da Lei Orgânica Municipal, consoante as disposições contidas no parágrafo 1º do artigo 124 da Constituição Federal e o artigo 4º da Lei Complementar número 101, de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal. E assim o presente projeto de lei se adequa às necessidades locais, à legislação federal acima citada. Da sua conclusão, diante de todo exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, depois de observadas recomendações constantes neste parecer, as comissões opinam pela viabilidade técnica, de mérito, do projeto de lei 15/2022, de autoria do Executivo Municipal. Comissão de Justiça e Redação, presidente Maria José Soares, relator Marcelo Antônio da Silva, membro Daniel de Lima Silva. Da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, o presidente é Daniel de Lima Silva, relatora Maria José Soares e o membro Cláudio Roberto Azevedo da Silva. Parecer das comissões em conjunto de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 015/2022, eu coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Em seguida, coloco o projeto de lei número 015/2022, revisa para exercício de 2023 o plano plurianual 2021 a 2025 do município de Amaragi. Coloco o mesmo projeto para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade, o PPA. Tem outro? Dieron? Você não botou esse aqui? Quando botar esse aqui, não pode entrar. Só para finalizar ele de hora e a outra. Quem não vai para aí tem que aprovar ele de hora e a outra. Sou eu, né? Esse detalhe. Lembrando que encerramos todo o nosso expediente do dia. Vou deixar a tribuna livre, mas antes gostaria de dizer que nossa próxima reunião nós estamos no período ordinário. Isso não impede de voltarmos a qualquer momento, de acordo com a necessidade, onde temos outros projetos aqui que estão nas comissões e precisam ser analisados. Acredito que agora no dia 28 próximo, seria a próxima reunião, 28/11, ou mesmo no dia 21, né? Seria 14, é o que nós estamos fazendo hoje, e 21. Mas aí vamos fazer, no caso, no dia 28, a terceira reunião ordinária do mês. Ok? Eu acredito que ficou entendido.
Vou deixar a palavra em aberto para quem queira fazer uso. Com a palavra o vereador Oséias. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas. Eu quero aqui deixar um convite para os companheiros, que no domingo vai ser realizada lá uma cavalgada ecológica, acho que, se não me engano, a 5ª cavalgada. E quero deixar o convite para todos que quiserem comparecer. Eu não sou organizador não, mas é no meu amado distrito. Eu quero convidar todos vocês para marcar presença na cavalgada que vai ser realizada no próximo domingo. Muito obrigado, presidente. Agradeço, amigo, pelo convite. Se não tivesse um compromisso no domingo, sem dúvida nenhuma, ia pegar meu cavalo e ia estar lá para participar, viu? Outras pessoas também já vieram aqui fazer esse convite, mas desde já agradeço aí pelo convite também feito pelo nobre vereador. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Senhor presidente. Vereador José Heron. Senhor presidente, eu finalizo minha participação nessa reunião, parabenizando a nossa cidade pelos seus 133 anos de emancipação política. Parabenizar também a gestão da nossa prefeita Aline Gouveia pela adesão do Nodinho Mais um Carro para a nossa educação, e que tenho certeza que vai ser bem utilizado e que é de necessidade extrema aumentar essa frota do nosso município. Gostaria de agradecer a todos os vereadores e vereadoras e até a próxima. Alguém queira mais uso, fazer uso da palavra? Já que não tem quem queira fazer uso da palavra, eu só quero finalizar agradecendo a presença de todos vocês, plenário aqui presente. Também parabenizar os 133 anos de emancipação da nossa cidade e parabenizar a atitude da prefeita em aniversário da cidade é um presente, emancipação mais um presente. Está aí o carro que foi de emenda parlamentar do nosso futuro deputado federal Guilherme Uchoa. Tivemos a presença também de Sileno Guedes aqui no dia, o nosso futuro deputado estadual eleito, majoritário, e que do Guilherme Uchoa não pôde vir, mas mandou os seus representantes, Salviano e Bruno, que deram conta do recado. Agradecer a todos os professores que participaram, a todos os funcionários, a população. Foi muito movimentada a cidade naquele dia. Agradecer a Deus por mais uma semana, a toda a minha família, que Deus abençoe a todos. Agradecer aos funcionários dessa casa, que estão sempre a postos aqui para dar o suporte que precisamos, não só à população, mas também aos vereadores dessa casa, nos gabinetes, onde vem desempenhando as suas funções. Fiquem com Deus, convido até a próxima e dizer que a Maragi é terra abençoada, graças a Deus. Boa tarde a todos.